dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 131, hein? Muito bem, onde nós vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. É esse aqui, ó, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. É o capítulo que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é no sentido da parte materialista, né? Veja bem, é haver um equilíbrio. O que ele coloca é: você vai dar mais atenção ao seu lado materialista ou ao seu lado espiritualista? E o lado espiritualista, ele não quer dizer necessariamente, eu vou falar com os espíritos, não. O lado uma pessoa espiritualizada é o quê? É uma pessoa que é espírita? Não necessariamente. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que pratica os valores do amor, da fé, da caridade, do perdão, da tolerância, da paciência. Então nós temos católicos, evangélicos, umbandistas, hindus, budistas, espíritas, espiritualizados. São essas pessoas. E logicamente que as pessoas com estes valores que a gente mencionou ainda agora, fica difícil ela trabalhar isso com a parte materialista. Porque a pessoa que é extremamente materialista, eu quero dinheiro, eu quero para mim, eu quero é meu e que... Então ela não vai ter muito esses valores da caridade, do auxílio, da tolerância, do altruísmo, né? Ela vai ser o contrário, vai ser egoísta. Então é nesse sentido que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon, ok? Vamos estudar o item 7. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Muito bem. Nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Você entrando nessa página, você vai encontrar toda sexta-feira a gente coloca um novo vídeo com um novo estudo, dando a sequência do Evangelho, né? A gente vai sempre dando a sequência do Evangelho, ok? Você vai encontrar o texto do Evangelho, esse aqui, o texto da página de preparo. Hoje vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, esse aqui. Você vai encontrar o Tira Dúvidas. Tá com alguma dúvida sobre como fazer Evangelho no Lar? Você pergunta lá. Os primeiros 10, 20 programas foram mais de 200 dúvidas que a gente respondeu. E como é que eu faço para tirar dúvida? Manda um e-mail. O e-mail, ó, você está vendo aí também, ó, amorperdãoefé@gmail.com, ok? Então tem o Tira Dúvida. Tem, junto do texto, ao lado das palavras mais complicadas, tem o significado delas em vermelho. A gente entende que a literatura espírita tem algumas palavrinhas difíceis, né? Então a gente coloca o significado dessas palavras. Gente, o que falta para você fazer o Evangelho no Lar? Falta mais nada, né? Falta parar com essa preguiça, com essa coisa de não tem tempo, não sei fazer, eu não tenho em casa o Evangelho, eu não tenho em casa o livro Caminho, Verdade e Vida. Tá tudo aí. É muita palavra difícil. Tá tudo mastigado. Acabou a desculpa. Ok? E para quem curte Facebook, você tá vendo aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica em curtir. Mais do que curtir, clica em compartilhar. Que na hora que você compartilha, seus amigos veem aquela página e quem sabe não seja um ponto de luz, uma ajuda, né, para aqueles seus amigos. Tá ok? Sendo assim, vamos dar início com
a prece de abertura. Ok? Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga e todos os amigos encarnados e desencarnados que se fazem aqui presentes neste momento. Muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada para o estudo, para o conhecimento, o aprendizado, e que possamos absorver todos esses conteúdos de maneira que possamos colocá-los na prática em nosso dia a dia. Desde já, agradecemos também a presença dos anjos guardiães que se fazem aqui conosco e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bem, então, né? Vamos lá. Vamos começar com a página de preparo, livro Caminho, Verdade e Vida. O autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. O tema, capítulo 56, Lucros. Então vamos lá. Começa com uma citação de Jesus anotada por Lucas, no capítulo 12, versículo 20. O que Jesus falou? E o que tens ajuntado, para quem será? O que você tem juntado, né? Para quem será? Aí o Emmanuel explica. Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. Todo mundo quer ganhar, né? O espírito de lucro alcança os setores mais singelos, mais simples, né? Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer lucrar. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente, né, de uma maneira egoísta, alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Ele fala, lembrando que isso aqui, ó, já era uma observação, se a gente levar em conta que o Caminho, Verdade e Vida foi psicografado há muitos anos, né, há mais de 50 anos, se não me engano. Ele já falava sobre as primeiras mães, né, que já estava a mulher indo para o mercado de trabalho, e aí deixava os filhos, né, com a empregada, com a babá, aquilo tudo. Coisa que ele já advertia, já comentava sobre isso naquela época, e que hoje é mais do que natural, né? Passou a ser uma coisa extremamente natural. Tudo bem, devido às necessidades, né? A renda familiar que precisa, mas ele coloca, nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Eu faço uma pausa aqui, tá, para fazer um comentário que é o seguinte. Veja bem, como eu falei ainda agora, tornou-se natural o marido e a esposa, né, os dois estarem no mercado de trabalho. Ok. E com isso, os filhos passam a ser criados pela empregada, pela babá, às vezes pela avó, né? Ou qualquer outra pessoa. Também até aí tudo bem. O problema maior não é esse. O problema maior é o seguinte: a que horas, a que momento do dia você dá atenção ao seu filho ou à sua filha? É esse o ponto.
Você consegue conciliar isso? Ou você, tá com a babá, tá com a avó, tá com... Deixa pra lá, quando eu chegar eu dou 2 beijocas no meu filho, na minha filha, e fico lá 10 minutinhos, e depois eu vou dormir, eu boto ele pra dormir. É esse o ponto. Lembre-se que o pai, que a mãe, não é a babá, não é a avó e não é a empregada. O pai e a mãe, quem são? São vocês. Então, trabalhe, encontre um tempo para dar um mínimo da educação, um mínimo de boa convivência. Eu conheço algumas famílias, e vou dizer que na minha casa eu também faço isso, minha família também faz isso, né? Eu e minha esposa trabalhamos, então fazemos o quê? Devido a isso, a gente estipulou uma determinada noite na semana, que a gente chama Noite da Família. Nem eu marco nenhum compromisso, minha esposa não marca nenhum compromisso, meus filhos não marcam nenhum compromisso. Das 6 horas da tarde, todo mundo para e a gente vai curtir, ou vai dar uma volta na praça, ou vai jogar algum jogo, ou vai conversar, ou vai num shopping. Se está meio duro para ir no shopping, a gente dá uma andada, vai a pé mesmo, em algum lugar. Para quê? Para ter um momento familiar, ter um momento de interação. Saber como é que está na escola, como é que não está. Saber como é que está na escola não é olhar as notas da escola. Você está bem adaptado, está feliz, não está legal. Conta os seus problemas. Aí você é totalmente omisso com isso, e quando cresce vê seu filho se desvirtuar e fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu vou lá na base. E ainda há tempo para isso, sempre há tempo da gente corrigir isso, estipular isso. Casamentos que às vezes estão indo para o abismo, por quê? Só pensam, o trabalho, olha aí o mamon. Cadê a parte espiritualizada? Cadê a parte de chegar o marido e a esposa? Vamos ter um momento nosso? Da gente curtir, da gente namorar, da gente relembrar um ao outro o que fez a gente ter vontade de se casar, porque entra naquela rotina, você sai. Então isso é muito importante. Eu até fugi um pouquinho, né, do tema, né, mas é importantíssimo esse lembrete aí, ok? Vamos lá. Então ele fala, né? Todo mundo vai naquela marcha evolutiva, naquela corrida inquietante e esquece de dar atenção ao que importa mais. Por trás do sepulcro, né, quando enterra, quando morre, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que trouxeste? Todo mundo que nasce, morre, desencarna. Na hora do desencarne vai vir aquela pergunta: e aí, o que você trouxe? Aquele relógio de luxo tá aí com você? Ah não? Ah, que pena. Aquele carrão tá com você aí? Ah não? Ah, que pena. O que você trouxe? Então da parte material não vai levar nada. Da parte espiritual, pode levar muita coisa, vai depender de cada um. O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Não, eu deixei para minha esposa, para os meus filhos, tem uma grana lá, tem uma quantia, tem um valor ali, legal. Agora perguntamos o seguinte: o que vale mais? Você deixar um valor financeiro ou deixar uma boa educação? A gente cansa de ver jovens que herdam verdadeiras fortunas dos pais e que em menos de um ano já gastou aquilo tudo e está na miséria. Por quê? O dinheiro não vai durar para sempre. Antes desse uma boa educação, porque aí aquela pessoa, aquela criança vai saber se virar sempre. Deu para entender isso aí? Não estou querendo condenar
aquele que deixa um dinheirinho guardado, não é isso. Mas eu questiono o seguinte: você dá a estrutura, dá o preparo, dá a boa educação, ensina aos seus filhos os valores morais. É isso que a gente coloca, ok? Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, estrondosas, enormes, né? Uma coisa fragorosa é uma coisa estrondosa, uma coisa enorme. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque os seus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Então, é esse o ponto aí que é colocado. Bom, vamos lá, mais do que depressa, vamos começar aqui, que é um capítulo um pouco mais longo. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Sérgio, o que é esse Mamon? Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade, como um ser, né? Se fosse um ser humano, Mamon representaria o terceiro pecado, a ganância, a avareza ou a obsessão pelo dinheiro. Lembro novamente, não há nada de errado em você ganhar dinheiro, em você querer ter um patrimônio, em você querer ter um carro, em você querer uma casa própria, em você querer ter dinheiro para passar suas férias, seja onde for. Não há nada de errado. O errado é quando isso se torna uma obsessão. O errado é quando você, para ter esse dinheiro, você perde as suas condutas morais. Passa a querer, né, se dar bem aqui, se dar bem ali, de uma maneira incorreta, né? É esse o problema maior, ok? Vamos lá, item 7. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então vamos lá. Item 7. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto para a salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus que a concede teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna, que foge à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Vamos lá, então o que ele coloca? Se a riqueza, o caminho do bem, o caminho do céu, o caminho, né, de luz fosse exclusivamente, necessariamente pela riqueza, logo na hora do nascimento, Deus estaria fazendo escolhas. Você nasceu rico é porque eu estou te dando uma forcinha para você ir para o céu. Você nasceu pobre, que eu tô dando uma forcinha para você se lascar, não estou nem afim aí, nem aí para você. Faria sentido isso? É lógico que não. Então ele coloca o quê? Não é a riqueza, não é o patrimônio financeiro que vai garantir alguma coisa de bom no plano espiritual. É isso que ele coloca. E ele coloca aqui uma grande verdade. Pessoa que de repente ela é rica, olha, ela passa por uma prova muito difícil.
Ah, Sérgio, eu queria passar por essa prova difícil também, tendo dinheiro no bolso, né? Poxa, vai ser uma prova tão difícil andar, passear de iate, passear. É verdade. Agora olha quem é que tá com esses caras no iate. Olha as companhias desse cara no iate. Olha as companhias desse cara numa hora que ele esteja sentindo uma dor, uma coisa emocional. Olha as companhias desse cara numa hora que ele esteja perto da morte. Quem é que está ali do lado dele por amor ou quem é que está ali do lado dele tomar? Olha, se morrer daqui, olha, eu vou herdar uma grana, olha, caramba, por que esse cara não morre logo? Você pensa que não tem gente que é assim? É claro que tem. É uma prova difícil. Vai ter gente demais, amigos, entre aspas, convidando para fazer um monte de bobagem. Essa tentação que leva ao erro, e liga a televisão que você vê casos aí, né? Enfim, não é fácil. Sem contar um outro detalhe importante, já mencionamos isso em vários estudos anteriores. A gente tem causa e efeito. Causa e efeito. A gente adquire dívidas e aí uma hora nós temos que quitar aquelas dívidas. Então aquela pessoa, muitas vezes, não vou dizer que seja sempre, mas muitas vezes, aquela pessoa que nasce na pobreza e tem uma vida digna, tem uma vida altruísta, de caridade, de auxílio ao próximo, né? Ela está quitando um débito adquirido numa vida passada. E na hora que você termina de quitar esse débito, não é gostoso? Não é bom? Ah, terminei de pagar essa prestação. Não é um alívio? Poxa, eu estou bem, estou mais tranquilo agora. É sempre bom você estar quitando. Enquanto que aquela pessoa que ela tem essa riqueza e usa de forma indevida e passa a ter naquela riqueza a obsessão, as farras, os gastos de uma maneira desgovernada, descontrolada, ou que usa isso para subornar alguém, para fazer, enfim, puxar o tapete do outro, essa pessoa, em termos práticos, é um pobre coitado. Por quê? Porque a vida não é, a vida material, encarnada, não é para sempre, mas a para sempre é espiritual. Então nessa passagem, quando desencarnar, vai ver assim, meu amigo, como você, o teu cartão de crédito espiritual, tu se endividou demais. Então aquele pobre, ele está quitando um débito passado, enquanto que aquele rico que está agindo de uma forma indevida, ele está contraindo uma dívida enorme, e na hora que chegar a conta, olha, melhor nem estar perto. Deu para entender isso aí? Mais uma vez eu falo, não há problema nenhum em ser pobre, não há problema nenhum em ser rico. Desde que seja pobre, seja rico, tenha boas condutas. Tenha o equilíbrio emocional. Tenha o equilíbrio moral. É nesse sentido que a gente coloca, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Então ele fala, né? A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Justamente por isso que a gente acabou de falar. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual, né? Nossa, rico é impressionante, né? Homem e mulher parece um monte de gente querendo namorar, querendo, né? Enfim. E o laço mais forte que prende o homem à terra é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram,
e faz-se insensível, egoísta e vão. À toa, né? Tem gente que ganhou na Mega Sena, ganhou um sorteio, esquece, abandona todo mundo. Às vezes até renega pai e mãe. Já vimos casos aí de pessoas, às vezes pobre, foi casar com um rico e aí não convidou nem os parentes. Não quero botar aquele monte de pobre na minha casa. Não, pobre não, são seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E tem gente que faz isso. Olha que coisa complicada. Olha o débito que está adquirindo aí, né? Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então, ele coloca, você souber lidar com isso, trabalhar isso direitinho, não vai ter problema nenhum. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria, perguntava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-se de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu Jesus estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se, abrir mão do que possui e que a salvação é só esse preço. Vende tudo, fica na miséria. Não, porque o dinheiro ele faz parte do progresso, da ciência, da evolução, de tudo isso, Ok? Então apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo. O problema é quando você se apega naquela parte material. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, de ter quitado a dívida porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então é isso aí que foi colocado. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar seu pai e mãe, mas ele não tinha a verdadeira caridade, porque a sua virtude não chegava até a abnegação, a renúncia, o altruísmo. Então, ele tinha o quê? Era honesto, não causava mal a ninguém, não falava mal de ninguém. Mas a pergunta é, quantas pessoas ele ajudava? Tem muita gente que fala assim, eu não ajudo ninguém não, mas eu também não atrapalho ninguém. Tá bom, né? Não tá bom. Você está nessa coluna do meio aí, você está nulo. O fato de não fazer o mal não quer dizer que você esteja fazendo o bem. Fazer o bem é fazer o bem. É tomar atitude, é ajudar, é auxiliar, é se mexer. É nesse sentido que ele coloca. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra, seria aos demais a condenação do trabalho que a pode granjear, conquistar, cultivar. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei de progresso, que é a lei de Deus. Vai, vende tudo, fica pobre. Ah, legal, então beleza. Vou vender minha casa, eu vou fazer uma coisa, eu não vou mais nem ter eletricidade, nem ter internet, vou voltar, vou morar numa caverna. Olha o retrocesso. Então não é tomar o pé da letra, por favor. É você trabalhar, estudar, se empenhar para conseguir sim. Como não? Tudo bem então? Vamos lá. Se a riqueza é a causa dos muitos males, se exacerba, se agrava tanto as más paixões que provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa
como de todos os dons de Deus. Então, a culpa disso tudo, a culpa desse cara ter se lascado, se complicado, foi que ele ganhou muito dinheiro, foi que ele ficou rico. Não, a culpa não é do dinheiro. A culpa é dele. Porque é ele que se deixou dominar, que se deixou iludir por causa disso. Então, vamos parar de botar a culpa em algo ou em alguém e assumir nossos erros, sim. É o primeiro passo para a gente melhorar. Pelo abuso, ele torna pernicioso, prejudicial, o que lhe poderia ser de maior utilidade. E a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre é a consequência, né? Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Para o estudo, para a ciência, para as curas, né? Os cientistas que desenvolvem aí as vacinas e tudo mais. As instituições, né? Que a gente tem, que a gente conhece. Tem muita gente milionária que vai, coloca, faz instituição, faz, né, de auxílio às pessoas mais necessitadas. E, aliás, diga-se de passagem, os verdadeiros mesmo são os que fazem, em silêncio. A gente vê muita gente que bota Fundação Fulano de Tal, né? Olha já o orgulho, olha a vaidade, olha o cara querendo aparecer, talvez para ter um lucro lá na frente com outra coisa. Aí, já perde muito esse valor. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Então, tem que trabalhar pela melhoria material do planeta. Isso faz parte. Se a gente está no mundo encarnado, no mundo material, a gente tem que saber trabalhar. Mas trabalhar a parte material e a parte espiritual com equilíbrio. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Como é que vai alimentar esse povo todo? Tem que ter o dinheiro para produzir. Tem que ter o dinheiro para isso tudo. Para alimentar essa população, preciso se faz... que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Acabei de ler. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Sim, a riqueza é um elemento de progresso. Agora, assim como a pólvora, né? A pólvora pode me ajudar a explodir uma pedreira, a explodir um terreno, que eu possa construir um prédio, que eu possa com essas pedras aí da pedreira fazer, né? Construir, asfaltar uma rua. Agora, essa pólvora também pode construir uma bomba que vai matar um monte de gente. Então, a riqueza é como se fosse a pólvora. Você é o cara que vai escolher como vai manipular essa pólvora. Para o lado certo ou para o lado errado. Na hora que se mata alguém ou que se explode alguém, não bote a culpa na pólvora. A culpa é o quê? Do cara que quis manipular dessa maneira a pólvora, ok? Muito bem. Então, estamos na hora da prece. Eu vou começar a prece aqui. Na hora que eu falar pausou, você pausa e mencione o nome das pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que vocês desejam tudo de bom, tudo de melhor
depois solta o pause para a gente dar sequência, tá certo? Então, vamos lá. Querido Deus, espiritualidade amiga e benfeitores, vamos neste momento pedir-lhes pelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, amigos ou inimigos, pessoas que desejamos que possa receber todo o auxílio, toda a ajuda, toda a luz, todo o amparo que lhes forem possíveis. Que cada irmãozinho que tiver o nome mencionado possa então receber esta luz. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou? Soltou o pause, fluidificação da água. Você está vendo aí, ó, Minutos de Espiritismo, entra lá, procura o programa número 23, Água Fluidificada, o que é e como fazer. Tem todo o estudo sobre isso, tá ok? Então vamos lá, colocar as mãos e fazer a prece, né? Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante rogar-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de maneira que, ao bebermos desta água, possamos absorver tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, tudo aquilo de importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, já coloquei aqui minha água. E vamos à prece de encerramento. É lógico que nesse momento que eu bebo água, Sérgio, mas eu quero beber, pausa, bebe a água, depois solta o pause, tá ok? Sempre dessa maneira. Prece de encerramento, então. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de conhecimento, de aprendizado. Obrigado pela presença dos anjos guardiães que deram sustento e o amparo para o estudo de hoje, que possamos ter absorvido esses conhecimentos e, em especial, colocá-los na prática em nosso dia a dia. Pedimos toda a proteção e auxílio que nos forem possíveis para esta semana, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possam os valores da fé, do amor, do perdão, da caridade, do auxílio, da paz, da paciência, da tolerância, da alegria, que esses valores se façam presentes juntamente com os da caridade em nossa rotina, dando-nos a chance de sermos verdadeiros instrumentos de Deus a cada oportunidade que tivermos de colocar estas qualidades na prática com o nosso próximo. Muito obrigado mais uma vez, que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, sendo assim, estamos finalizando aí o estudo de hoje, tá ok? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!